maior aprendizado. Só 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é o tolo. Nunca aprende. E nunca vai aprender. Este é o insensato que a Bíblia fala. É melhor deixar ele para lá. Chega uma hora em que todas as pessoas que tentaram desistem. São pessoas que não conseguem aprender, elas resistem, elas têm os seus próprios conceitos, elas são pessoas contestadoras, questionadoras, são pessoas que não conseguem enxergar o palmo do seu nariz. São as pessoas tolas, a Bíblia chama de insensatos. O segundo tipo de pessoa é o inteligente. Inteligente é aquela pessoa que apanha, sofre, mas ela aprende a lição e ela começa a viver de acordo com o que ela aprendeu. Ela apanha, o tolo apanha e não aprende, o inteligente apanha e aprende. Tem muita gente assim. Aliás, a Bíblia está cheia de gente assim, e muitas vezes eu sou uma pessoa inteligente, mas eu não quero ser um inteligente. Eu quero ser o terceiro tipo, que é o sábio. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Ele não precisa sofrer, ele não precisa apanhar, porque ele está vendo aquele caminho que ele está indo, ele está sofrendo, ele está gemendo, ele está rangendo os dentes. Então eu não vou por aquele caminho. Não, disso é sabedoria. O segundo caminho é inteligência. E o terceiro caminho é tolice, insensatez. Então, vamos ser sábios nesta noite e vamos aprender com os erros de algumas pessoas que eu separei aqui dentro de um texto, de um contexto, de um capítulo. Erros de algumas pessoas tolas e outras pessoas inteligentes. Eu vou pedir que você abra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 47. Lucas 22, 47. Vocês já pensaram quando essa igreja estiver cheia de gente entupida, ali não couber mais ninguém, ali não couber de gente embaixo da escada, levantando uma cabeça ali naquela coisa, a gente com esse problema de espaço, a pessoa coisa, começa a pensar sobre isso. Eu tenho pensado sobre isso. Vamos lá, vamos ver. Primeiro ensinamento, vamos aprender algumas coisas com essas pessoas que estão aqui dentro deste texto, naquela noite triste de Jesus. Capítulo 22 de Lucas, versículo 47, diz assim: falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Que Deus abençoe você. Vamos sentar. Esse aqui é o tolo. Esse é o insensato. Esse homem teve uma oportunidade tão valiosa e preciosa ao longo de 3 anos da sua vida. Ele teve a permissão de fazer parte do maior grupo que o mundo já teve. Ele teve a experiência de jogar fora todos os seus ideais, seus sentimentos. Mas chega nesse momento aqui da quinta-feira, aquela quinta-feira da paixão, aquela quinta-feira que Jesus foi preso e levado para o Sinédrio. E a gente vê Judas trazendo uma tropa de gente e os religiosos para prender Jesus. Judas Iscariotes simboliza traição.
Não que o nome tenha este significado, mas quando a gente pensa em Judas Iscariotes, a gente pensa na traição. Judas Iscariotes é lembrado da gravidade do que ele está fazendo, entregando o ungido de Deus. O tolo é assim, ele é avisado, a coisa está sendo mostrada para ele. Não estamos falando em mistérios nem em parábolas. Jesus, quando ele se aproxima para beijar, Jesus chega para ele e diz: Judas, com um beijo você vai trair o Filho do Homem. E agora Jesus levou para a questão teológica da coisa. Você vai trair o Salvador. Então, é uma pessoa burra, tola, insensata. Não importa a razão pela qual ele fez e não importa a razão pela qual nós estamos fazendo determinadas coisas, porque se nós não utilizarmos os meios corretos para chegar, mesmo que seja em lugares corretos e perfeitos, nós somos pessoas tolas e somos insensatos quando a gente não ouve, quando a gente não aproveita as orientações. Isso vale para quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus todo domingo pela manhã, à noite, e nós não conseguimos corrigir certas coisas em nossas vidas. Então nós somos do tipo de pessoas tolas que só não vão conseguir aprender. A Bíblia está cheia de ensinamentos e não é possível que a gente não consiga aprender aquilo que a palavra, a pregação vem nos revelando e vem nos mostrando. Tem coisas que eu cometo um erro, eu falho, eu erro, mas eu sei que a palavra de Deus já me explicou isso, então eu preciso corrigir isso. E não foi o caso de Judas. Judas Iscariotes trai o Senhor com um beijo, que era comum entre os homens na época. O beijo era uma tenra saudação de amizade e carinho entre os homens. Quem não era amigo e quem não se considerava, não se cumprimentava com um beijo. Mas quando havia uma afinidade, uma empatia, quando havia uma amizade, eles se abraçavam e se beijavam. E foi dessa forma que Judas traiu Jesus. Judas foi carinhoso com o corpo, ou seja, foi carinhoso na aparência, mas com um coração traidor, que tem a ver lá com a essência. Você está entendendo isso? Não adianta falar para Deus que ama com boca. A coisa tem que vir lá do nosso coração. E não adianta nem tampouco a gente também fazer, aparentar, se a gente não faz com amor, com essência. Judas representa aqueles que fazem parte do grupo, agem, fazem errado, sentem remorso e morrem. O tolo é assim. O destino do tolo é uma forca, é ficar sufocado, é ficar engasgado, é perder o ar da vida, é não acreditar que tem uma solução, porque depois de tanta gente falar, ensinar, mostrar, até ele não acredita mais que ele tem jeito. E Judas não acreditou que ele tinha jeito. Você está entendendo? Esse é o tolo da vida. É o insensato. É aquele que apanha a vida inteira, o ano todo. Não aprende, não muda, não vai aprender. Mas o senhor está sendo radical? Não, eu estou mostrando para vocês, e eu teria outras pessoas insensatas e tolas da Bíblia. Eu não tenho tempo para mostrar um montão de gente. Então eu estou mostrando dentro de um só capítulo os vários tipos de pessoas. Semelhantemente a Judas, quantas e quantas vezes nós somos fiéis no corpo, na aparência,
mas nós somos infiéis no nosso coração, lá na nossa essência. Esta semana eu li uma coisa muito importante, e não li para anotar, para pregar para vocês, eu li para mim. Veio um alerta que eu achei interessante, porque a gente, à medida em que a gente vai lendo a Bíblia e vai preparando mensagens, muitas vezes eu tenho que tomar o cuidado de não ler apenas para fazer mensagem, eu tenho que ler para tratar da minha própria vida. E o alerta que o Espírito Santo me deu é: cuidado, você que já conhece um pouquinho a Bíblia, porque ao ler, você está correndo o perigo só de pensar em pregar. Mas você sempre precisa tomar o cuidado para levar isso para a sua própria vida, e depois você pregar. Então eu tenho assim uma facilidade de conhecer um pouquinho a geografia, a teologia, essas coisas todas, em que quando leio uma coisa tão maravilhosa e sensacional, eu vou pregar para o Marquinho isso, vou pregar para o Augusto, vou pregar para a Ilma. Não, eu primeiro tenho que pregar para mim, eu não posso esquecer esse segredo da espiritualidade. Então nós temos que tomar cuidado, porque não é o fato de nós virmos à igreja todo domingo que está trabalhando a nossa essência, e sim é o amor que a gente está nutrindo no nosso coração, é que vai desencadear uma aparência verdadeira, de concordância, de harmonia com a essência e aparência. Você entendeu isso? Algumas correntes da teologia diz que Deus escolheu Judas para esta hora. Isso não importa. O que importa é que este homem tinha essa característica de tolo, de insensato, rebelde, aquele que está junto, está colado, está do lado. E olha, foi colocado nas mãos dele a espada para ele se matar ou se defender. Ele era o tesoureiro do grupo apostólico. E muitas vezes os pastores ficam preocupados com o dinheiro da igreja. Jesus botou o dinheiro na mão do ladrão, na mão do conspirador político do grupo. Ele desperdiça esta oportunidade. Gente, vocês que estão hoje aqui, vocês que estão me ouvindo, comece a rever o que vocês têm anotado, e aquilo que você ainda não corrigiu na sua vida, peça a Deus para te ajudar hoje, correndo já, imediatamente. Quantas coisas têm sido pregadas daqui, têm saído daqui, em relação à sua vida com Deus, sua vida de oração, generosidade, pontualidade, colocar o reino em primeiro lugar, não ser fofoqueiro, não ser mentiroso, não ser preguiçoso. Quantos e quantos ensinamentos. Você é um tolo, um insensato, ou você não faz parte desse grupo, e louvado seja Deus por isso. Depois do momento que eu preguei nessa igreja, o pastor veio conversar comigo, preparou uma mesa lá para nós, e ele estava falando de um caso em que um jovem foi a ele para pedir. Ele disse assim: os jovens confiam muito em mim, e um jovem da igreja veio me pedir, olha só, veio me pedir consentimento para ele namorar uma menina. E aí eu perguntei: ela é da igreja? Ele disse: não. Aí o pastor perguntou: ela é de qual igreja? Ela não é da igreja. Ela não é da igreja? Não. Mas pastor, ela é tão linda. A resposta dele foi essa, foi isso que o cativou. Ela é linda. Linda aparentemente, e um instrumento do diabo na sua essência, vazia de Deus. Aí ele disse: mas é porque eu marquei de conhecer os pais dela. O negócio estava muito sério. Aí o pastor, eu estou esperando ver o que o pastor vai falar, né? E o pastor falou assim: não posso abençoar isso,
que você não vai para casa, não ora, não coloca isso diante? Você já fez isso? Não, eu vim falar com o Senhor primeiro. Inverteu tudo. Mas ainda bem que ele foi falar com o pastor. Os seus problemas, por que você não vem falar comigo? Agora eu estou falando aqui para você. Né? Tem decisões que pessoas estão tomando que não estão aí muito preocupadas se elas vão ficar encaixadas dentro da vontade de Deus. E aí o pastor falou assim, eu fiquei feliz, bispo, porque o rapaz me ligou dizendo que ele, naquele dia que ele conversou comigo, ele foi orar a Deus e pediu a Deus que se não fosse para ele, mas como é que ele ia desfazer isso se ele tinha confirmado que ia falar com os pais da menina? E aí ele pediu que a menina desistisse dele. E aí, no dia que era para ir, a menina ligou para ele e falou, fulano, eu não sei nem como te falar, só peço que você não fique triste comigo, não fique chateado. E ele falou, o que foi? Eu me precipitei, não estou querendo casar, nem levar você na minha casa. Acho que não existe o que precisa existir para a gente dar esse passo. E ele ficou feliz e foi falar isso para o pastor. Se ele não tem um pastor, ou ele se tendo um pastor como muita gente, e não leva essa questão para o pastor, você está entendendo? Está entendendo? Ele ia na casa dos pais da menina, ia ser mais um para aumentar o índice de gente precipitada e insensata e aprender as duras penas, que não precisa ser assim, gente. Você está aí? Amém. Então, semelhantemente a Judas, muitas e muitas vezes nós somos infiéis no corpo, mas infiéis no coração. Nós mostramos uma aparência de fidelidade, mas nós não temos a essência deste amor pelo Senhor. Vamos para o segundo ensinamento, leia o versículo 49 até o 51, nesse capítulo mesmo, 49 até 51, já. Que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo, deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Então, e tocando-lhe a orelha, o curou. Qual é esse cenário aqui? Os guardas vêm para cima de Jesus para prendê-lo. Estavam ao redor dele. E vendo o que ia suceder, o pessoal, olha como é que a coisa é sutil. Perguntaram para Jesus. Jesus está aqui, aos soldados romanos, então os discípulos de Jesus pedem Jesus. Senhor, feriremos a espada? Ou seja, o Senhor quer que a gente aí um deles perguntaram e agiram. Entendeu? Senhor, o Senhor quer que eu taque isso na cabeça do Augusto? Pá! E tacou. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo, deixai, basta! E tocando-lhe a orelha, pegou a orelha e fez aquela cirurgia laser espiritual e o rapaz ficou com a orelha corrigida. A pergunta aqui de um dos discípulos foi mais uma comunicação do que já tinha decidido fazer. Não foi uma permissão, uma consulta, um gabinete. Posso fazer isso? Já está fazendo.
Devo fazer isso? Já fez. Eu vim pedir ao Senhor para me abençoar para ir na casa da moça. Já foi. Já está marcado. Os pais dela já estão esperando. Então a pergunta aqui, sabe, é aquela coisa pro forma. Eu falei, eu fui lá, eu perguntei. Aparência sem essência. É exatamente assim que muitas vezes fazemos com Deus. Oramos a Deus pedindo algo, mas muitas vezes, semelhantemente a este discípulo, nós já temos as nossas decisões tomadas. Elas só não foram oficializadas, mas nós já decidimos. E não adianta o pastor, não adianta Jesus, não adianta Deus, o Espírito Santo, porque a pessoa vai arrancar a orelha do camarada. E ponto final. Se for da vontade de Deus botar a orelha no lugar, o rapaz não vai ficar aleijado. Se não for, aquele rapaz vai ficar com uma bronca tremenda da igreja, porque aquele discípulo da igreja violentou, defraudou, usou a violência para uma coisa. Isso não é ser submisso. Isto não é buscar a vontade de Deus. Aliás, é mais feio do que não buscar a Deus. É muito mais feio. Será que para nos paralisar, Deus tem que do céu gritar: basta, chega, eu não aguento mais? Quantas vezes Jesus chegou para os discípulos e falou: até quando? Até quando? Não, eram pessoas, tirando Judas, que era um tolo, eram pessoas inteligentes, que aprenderam apanhando na vida. Tanto aprenderam que não morreram antes da hora, não morreram antes do Pentecoste, não morreram antes do batismo com o Espírito Santo. Quantas pessoas como estes homens são autossuficientes na sua vida, depois de estarem tantos anos na igreja, elas se sentem, parece que elas se sentem diminuídas se elas forem procurar um conselho, uma ajuda. Será que a reação deste discípulo teria sido diferente se ele tivesse ficado orando ao invés de dormir lá no jardim? Porque nós estamos falando de alguns momentos depois que Jesus convidou os discípulos para orarem. E nenhum deles conseguiu orar com Jesus. Será que esta reação não foi a falta de oração? Será que se escutássemos antes os alertas do Senhor Jesus, estaríamos melhor preparados para a hora da provação? Será que nós não deveríamos estar mais junto de Deus, para antes de tomar qualquer decisão, nos comprometermos com qualquer coisa, a gente consultar o Senhor ou a pessoa que representa Deus? Esse cara que arrancou a orelha, ele aprendeu, mas ele terminou a vida dele de cabeça para baixo, crucificado, mas ele aprendeu. Vamos para o terceiro ensinamento, versículo 52. Então nós vimos um que traiu Jesus com um beijo, nós vimos um outro que fingiu de contas, fez de contas que foi pedir permissão ao Senhor para fazer uma coisa. E agora vamos ver o terceiro ensinamento, versículo 52. Peraí, 52, 53. Já, me ajuda aí, Renatão, vai. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciões que vieram, disse: saíste com espadas e corretes contra bater com os devedores. Diariamente estando eu composto no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa palavra do poder das trevas. Eu observo aqui nestes dois versículos, 52 e 53, um grande ensinamento sobre o tempo, sobre o momento exato das coisas.
Você não vai morrer antes da hora. Fala isso para quem está ao seu lado. Você não vai morrer antes da hora. Cedo. Só quando tiver 93 que tu vai para a glória. Gostou ou não? É bom, né? É bom. Ninguém morre antes da hora. Isso já está provado por aí. Tem gente que fala assim, tem que se tratar, senão morre. Não. Você tem que se tratar para não viver doente. Por isso você tem que se tratar. Ninguém evita a morte porque se trata. A gente se trata para não ficar com AVC, com a pressão alta, gordo, dormindo o tempo inteiro. Por isso que a gente se trata. Quando a gente não se trata, quando a gente não presta atenção nas coisas necessárias, a gente fica doente. Então eu vejo aqui nesta parte que tudo e todos têm um tempo para agir. Mas o tempo de tudo e de todos dependem do sim do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. Jesus entrou e saiu, ninguém prendeu. Jesus pregou, Jesus falou, Jesus incomodou, ninguém agiu, porque não era a hora. Este era o momento. Então Jesus está dizendo, olha, vocês vieram me prender como se eu fosse um salteador, mas não precisa disso. Diariamente estava com vocês no templo, vocês não colocaram as mãos sobre mim, mas esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Agora vocês têm autoridade do céu para agir. E é assim que funciona. Nenhuma folha cai de uma árvore enquanto não chega o tempo determinado pelo Pai para aquela folha cair no chão. Fulano diz assim, fulana morreu, então foi a cirurgia. Não foi cirurgia que matou ninguém. Não foi a falta de cirurgia que matou ninguém. Não foi a mão do médico. Foi o tempo determinado por Deus. Você tem uma quantidade de anos para você viver. Amém. Fala isso para quem está ao seu lado. Fala. Então Jesus deixa isso claro aqui. Cuide-se. Cuide da sua vida. Ande. Se você não aguenta correr, caminhe. Se você não aguenta caminhar, arraste o pé lá no quarteirão da sua rua, mas faça alguma coisa para você não viver em cima de uma cadeira de roda até o último segundo que o Senhor deu para você viver. Tira o sal, tira o açúcar, tira o refrigerante, tira as guloseimas, tira o leite condensado com café, tira o pudim, tira a Coca-Cola. Coca-Cola é uma delícia. Coca-Cola é uma coisa... Olha, que coisa deliciosa. Tira isso. Você acha que o diabo ia acabar com a tua saúde dando jiló para você comer, um negócio amargo? Não, é Coca-Cola, é sorvete com bastante gordura hidrogenada que vai, o sal, a gordura vai. Você já viu uma artéria com problema? Você já viu? Quem já viu? Procura no Google, por favor, em nome de Jesus. Você não vai nem conseguir dormir. Quando você vir uma artéria doente e você vê outra artéria boa, o sangue fluindo e a artéria toda esturricada, parece bacon torrado. Se você se ama, corrige isso. Você que gosta de um café, cuidado com os teus nervos, teu sistema nervoso. Café é bom, até 3 por dia. Tudo precisa ter equilíbrio. Tudo tem o tempo certo. Você está entendendo? Amém. Débora, casa na hora certa. Até para isso eu acho que Deus tem, sabe uma coisa chamada Kairos de Deus, que é o tempo de Deus, o tempo para casar, o tempo para namorar, o tempo para descansar, o tempo para se alimentar, o tempo para estar com Deus, o tempo para trabalhar. É o Kairos, é o tempo que traz bênção para a nossa vida. Está entendendo, Débora? Quarto ensinamento. Eu vou ler esse que é bem extenso, versículo 54. Esse é o meu xará. Esse cara era inteligente. Não era tolo. Era inteligente.
Versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Levaram Jesus preso. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Primeira observação importante: Pedro seguia de longe. Pedro tomou lugar entre eles. 56. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: o quê? Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, olha a aflição e a agonia do apóstolo Pedro. Todo mundo sabia quem ele era. Tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Presta atenção nisso. Pedro amava Jesus, mas ele não tinha força para sofrer por este amor. Pedro, de todos eles, amava tanto o Senhor que ele segue Jesus à distância. Preste atenção nisso. Uma distância confortável e segura. Perto o suficiente para ainda se sentir no grupo. Para se sentir justo. Mas longe o bastante para evitar o perigo de sofrer como Jesus estava sofrendo. 3 pessoas com memórias boas olham para Pedro. Todos o viram andando com Jesus. Todos lembraram dele com Jesus. Mas não é que ele não lembrava. Ele não queria lembrar. Ele queria esquecer. Todo mundo vê o que Pedro não consegue enxergar. E assim é com a gente. Muitas vezes nós seguimos Jesus a uma certa distância, que nos deixa confortável e seguro, perto o suficiente para a gente dizer que nós somos de Jesus, mas longe bastante para a gente não correr o perigo de ter que fazer certas coisas e atender certas exigências do momento da vida cristã. Eu pergunto para você, você já teve dificuldade de lembrar quem você é? Será que você não consegue enxergar quem você virou andando com Jesus? É por essa razão que fica mais fácil seguir Jesus sem nenhum compromisso. À distância. E a gente se sente bem assim. E diz que eu não consigo ver nenhuma necessidade de eu me aprofundar. Porque aprofundamento, chegar mais perto, requer compromisso. Talvez requeira certas privações.
talvez a gente perca certas regalias, mas quando chegamos perto dele, eu acho isso lindo. A verdade é que quando a gente chega perto de Jesus, a gente não tem mais como fugir e nem fingir que ele chegou perto de nós. Pedro podia se espernear, falar, dizer, mostrar, não ia conseguir fugir de uma realidade que foi escrita antes da fundação do mundo. E nem tampouco ele conseguiu fingir que não era ele. Quando a gente se aproxima de Jesus, a gente pega o cheiro de Jesus, a gente pega a maneira de falar de Jesus, a gente começa a ser, a gente é transformado pelo poder do Espírito Santo. Uma transformação se inicia. Não dá para fugir. Fala isso para quem está ao seu lado. Não dá para fugir, nem dá para fingir. É por isso mesmo que nós precisamos a cada dia, cada hora, chegar mais e mais perto de Jesus. E a minha pergunta para encerrar: quem nós somos nesse texto todo? Um Judas interesseiro, que está no meio, todo mundo pensa que ele é, mas ele usa todo o conhecimento que ele adquiriu com Jesus para traí-lo e traí-lo de uma forma tão maligna. Ou nós somos das pessoas precipitadas, que nós queremos fazer algo, eu não abro mão de querer fazer isso, eu vou perguntar para parecer que sou espiritual, mas eu não vou esperar a resposta, porque talvez a resposta que ele vai me dar não é a que eu quero ouvir. Ou a gente é uma pessoa que o tempo está passando e a gente ainda não entendeu que o Deus que a gente serve, ele tem todo o controle do tempo, do planeta, da Via Láctea e de tudo que existe nesse mundo. Ou a gente é Pedro, e hora a gente está perto, hora a gente está longe, mas uma certa distância, que quando olham para a gente, assim, não, fulano é da igreja. Mas as pessoas que estão dentro da igreja, não, mas fulano não é da igreja. Então, não pode haver essa distância entre nós e o Senhor. Porque quem é do Senhor, por mais que queira manter uma distância, não consegue fugir nem fingir. E quando a gente não consegue fingir, a gente se torna um escândalo. Mas sabe o que eu acho bonito? É que toda pessoa inteligente, ela não procura a morte, ela até foge, porque uma hora, ela não sabe, mas nós sabemos, chega uma hora, que o Senhor vai lá atrás buscar aquela pessoa. Parábola das 99, parábola da dracma perdida, parábola do filho pródigo. Então, se nós somos de Deus, não adianta fugir nem fingir. Se nós nos desviarmos e fingirmos que não somos, ou fugirmos da presença dele, ele vai atrás de nós. Fala para quem está ao seu lado: se você foi marcado pelo Espírito Santo, tu não tem como fugir. Fala, nem tem como fingir. O Senhor vai atrás de você, porque ele deixou 99 por causa de você. Você não é mais importante, mas as outras já estão seguras. E você é uma pessoa inteligente que tem que aprender longe. É o caso do filho pródigo. Comeu comida de porcos. O que ele fez? Eu acho esse cara inteligente. Eu vou voltar. Vou voltar porque na casa do meu pai eu tenho comida boa. Mesmo que eu seja um empregado dele. Inteligente. Aprendeu apanhando na vida. Aprendeu comendo a comida do porco. Né? Aprendeu quando se sentiu longe de casa. Sabia o caminho para voltar. Esse cara é inteligente. Judas era tolo. Saul era tolo.
Se você quer uma relação de pessoas agora tolas, insensatas, a Bíblia está recheada. Mas você quer um grupo de gente inteligente, os 11 que não tiraram a sua vida. Guarde a sua vida. Pode estar muito ruim hoje, mas você é de Deus. Deus pagou um preço por você. Você não tem autoridade. Você não tem autoridade para dizer o que vai fazer da sua vida. E a tua vida pertence ao Senhor. Então eu acho que é melhor a gente optar pela inteligência mesmo, a gente padecendo, do que pela tolice que nunca aprende nada e ainda acaba morrendo. Mas o âmago de tudo, o melhor de tudo, sabe o que é? É ser sábio. Eu olho para essas coisas de Pedro e eu falo, opa, esse caminho aí, eu tenho medo de sofrer, eu tenho pavor de sentir dor. Toda vez que eu vou no podólogo, eu falo para a menina, olha só, não tira nem uma gotinha de sangue, por favor, eu sofro, olha, eu berro aqui, você vai... A menina já fica para aí, mas fala assim, você já estragou tudo, ela vai ficar nervosa, ela vai estragar teu pé. Eu não gosto de sofrer, então é melhor a gente ser sábio. Aliás, o princípio da sabedoria é quando a gente teme a Deus. Não entra nesse grupo que eu acho, eu acho que não é, eu acho que não tem sentido eu não fazer porque eu não quero sofrer. Tem muito sentido, isso é um temor do mal, temor de Deus. Isso é o princípio da sabedoria. Fulano, você está vendo que ele está se dando mal, não entra no caminho dele, não. Segue o caminho daqueles, olha para aqueles que padeceram, conseguiram, foram inteligentes, seja mais sábio, seja sábio. Não entra por onde ele está entrando. Não adianta fugir. Não adianta fingir. Não adianta. Deus vai atrás de você. Eu acho isso tão confortante. Samuel, Deus vai atrás de você. Muita gente assim, então não vai, qualquer um pode. Não, não é qualquer um. É quem fala igual a ele. É quem anda como ele. É quem faz como ele. Só não é perfeito, porque perfeito só tem um. E a gente erra. Então vamos aproveitar as lições dos inteligentes, os caminhos dos inteligentes, a gente não sofrer, ou pelo menos a gente sofrer menos do que os inteligentes estão sofrendo. Porque a questão da inteligência aí não é não errar, é aprender com os erros. Isso é inteligente. Agora você sabe que os tolos, um dos problemas sérios dele, sabe qual é? É que ele é muito soberbo, ele é muito arrogante, ele não dá a mão à palmatória, sabe? Ele sabe tudo, não sabendo nada, ele sabe tudo. Ele é que está certo, estando totalmente errado. É isso que faz uma pessoa tola, insensata. O inteligente fala assim, cara, me dei mal. Não tem vergonha de falar, porque já sofreu mesmo, porque vai esconder, né? Então, um conselho para todos nós nesta noite: sejamos sábios para olhar o caminho dos inteligentes. Mas se a gente não for tão sábio assim, que nós sejamos inteligentes, não porque a gente não erra, mas porque a gente aprende com os erros. E a gente tem coragem de falar, eu errei. Uma vez uma pessoa falou assim, eu me dei mal com esse negócio de cartão de crédito e cheque especial. Joguei fora. Atitude inteligente. Aprendeu com erro. Ele disse, quase eu morri. E o outro ouviu. Mas o outro falou assim, não, mas comigo vai ser diferente. Eu tenho controle. Tolo. Insensato. Eu consigo. Foi pro meio do caminho. Tolo. Aprenda com os inteligentes. É muito difícil aprender com os sábios. A gente
estou dizendo que não tem nenhum sábio aqui. Eu estou dizendo que tem mais inteligentes do que sábios. E ser inteligente significa aprender, não errar. Eu posso apontar para cada um aqui, para todos vocês e para mim, e dizer: todos nós erramos. Todos nós erramos. Qual é a diferença? É aquele que quer aprender, é aquele que aprende com seus erros, e é aquele que não vai aprender nunca e vai morrer. Mas aquele que aprende vai viver eternamente. Amém? Então não sofra porque errou. Sofra porque você não quer aprender. É aí que tem que estar o sofrimento. Aprenda a pedir ajuda. Aprenda a pedir perdão. Aprenda a dizer: eu errei. Aprenda a falar: me perdoe. Aprenda a falar: desculpa, me ajude. Tira esse linguajar: foi mal. Não, eu errei. Eu deixei a desejar contigo. Me perdoe porque, além de errar contigo, eu contribuí para que você duvidasse do cristianismo puro e genuíno. Porque eu sou um crente, e se eu errei contigo, você pode estar pensando muitas coisas erradas sobre um cristão. E cristão erra, mas cristão pede perdão. Cristão restitui todo e qualquer mal que ele possa ter causado a alguém, seja moral, ética, financeiro, material, seja o que for. Então vamos aprender a falar essas palavras que deixaram de existir, sabe? Me ajuda, me perdoe, por favor. Isso é reação de gente não só educada, mas gente inteligente. Curva a sua cabeça.